importância de confiarmos em Deus. Olá, meu querido irmão e irmã, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Neste vídeo, te peço que fique até o fim, pois Deus tem uma palavra para você. Te peço que se inscreva no canal e dê o seu like, clique no sininho lá para o YouTube notificar você quando sair novos vídeos. Em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 4 e o versículo 7, conta a história de Elias, um profeta de Deus que enfrentou muitos desafios. Ele foi perseguido pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, que era inimigo dos profetas de Deus e queria matá-lo. Após uma vistoria sobre os profetas de Baal, deuses falsos, Elias sentiu-se ameaçado e decidiu fugir para o deserto. No entanto, Deus não o abandonou. Ele lhes deu novas instruções para seguir. A história de Elias é uma lição de confiança em Deus e seguir a Ele, mesmo diante de dificuldades e pressões sociais. Elias explicou a sua situação e Deus lhes deu novas instruções para seguir. O profeta de Deus, que enfrentou muitos desafios, ele foi perseguido pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que era inimigo dos profetas de Deus e queria matá-lo. Após uma vistoria sobre os profetas de Baal, deuses falsos, Elias sentiu-se ameaçado e decidiu fugir para o deserto. Há momentos na nossa vida difíceis para a nossa trajetória e às vezes temos que correr para o deserto. No deserto, Elias estava tão cansado, desanimado e pediu a morte. No entanto, Deus não o abandonou. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Ele lhes deu força para continuar, pois a batalha por vir era desafiadora e com perigos, mas Deus estava com ele. Em seguida, Deus falou com Elias no deserto e perguntou por que ele estava triste. Elias explicou a sua situação e Deus lhes deu novas instruções para seguir. A história de Elias mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades, Deus está sempre conosco e nos dá força para continuar. Quando nos sentimos cansados, desanimados e impotentes, lembramos de confiar em Deus e buscar a orientação dele. Ele nunca nos abandonará e sempre nos dará o caminho certo a seguir. Depois de sua conversa com Deus no deserto, Elias foi enviado de volta para continuar a sua missão como profeta. Ele viajou para diversas cidades e continuou a pregar sobre o verdadeiro Deus e a lutar contra os deuses falsos. Ele também passou a treinar outros profetas para continuar a sua obra. Além disso, no texto bíblico mostra como Deus usou Elias para realizar milagres e sinais para mostrar ao povo a verdade sobre ele. A história de Elias mostra como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incríveis e como ele está sempre presente para guiá-los e protegê-los. É importante notar que mesmo os profetas de Deus, como Elias, são seres humanos como nós. Sentimos fraquezas, sentimos falta. Tudo quanto confiarmos e seguirmos a Deus, Ele nos dá força para enfrentar os desafios e continuar em sua missão. A história de Elias também nos ensina sobre a importância de seguir a Deus e não de deixar levar pelas pressões da sociedade ou pelo medo da perseguição. Devemos seguir a Deus e não aos homens. A história de Elias pode ser aplicada de várias maneiras em nossa vida hoje. Alguns exemplos incluem: primeiro, confiar em Deus. A história como Elias, podemos confiar em Deus mesmo quando enfrentarmos desafios e dificuldades. Quando nos sentimos cansados, desanimados, devemos lembrar que Deus nunca nos abandonará e sempre nos dará força para continuar.
seguir a Deus, não aos homens. Isso é a proposta lá do texto. A história de Elias nos ensina sobre a importância de seguir a Deus e não se deixar levar pelas pressões da sociedade ou pelo medo da perseguição. Devemos fazer o que é certo, mesmo quando isso significa ir contra as normas da sociedade. Outra que nós tiramos desse texto é o testemunhar sobre Deus. Elias foi um testemunha fiel de Deus e pregou sobre ele para o povo de Israel. Assim como ele, devemos testemunhar sobre Deus e compartilhar a boa nova como os outros o fizeram. Também ensina para nós treinar outros como Elias. Ele treinou outros profetas, ele treinou outros homens de Deus para continuar a sua obra. Devemos fazer o mesmo, ensinando e capacitando outras pessoas para servir a Deus. Outra coisa que nós tiramos desse texto é aceitar que somos humanos. A história de Elias nos mostra que até mesmo os profetas de Deus são seres humanos com sentimentos e fraquezas. Devemos aceitar as nossas limitações e confiar em Deus para nos guiar e nos fortalecer. Para concluir, este é um resumo da história de Elias, um profeta de Deus que enfrentou muitos desafios e perseguições. Ele foi perseguido pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, que era inimigo dos profetas de Deus e queria matá-lo. Após uma vistoria sobre os profetas dos deuses falsos, Elias sentiu-se ameaçado e decidiu fugir para o deserto. No entanto, Deus não o abandonou. Ele lhes deu uma lição de confiança em Deus e seguir a Ele, mesmo diante de dificuldades e pressões sociais. A história de Elias mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades, Deus está sempre conosco e nos dá força para continuar. Quando nos sentimos cansados e desanimados, é importante lembrarmos de confiar em Deus e buscar a orientação dele. Ele nunca nos abandonará e sempre nos dará o caminho certo a seguir. Além disso, o texto bíblico mostra como Deus usou Elias para realizar milagres e sinais para mostrar ao povo a verdade sobre ele. A história de Elias mostra como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incríveis e como ele está sempre presente para segui-las e protegê-las. A história de Elias também nos ensina sobre a importância de seguir a Deus e não se deixar levar pelas pressões da sociedade ou pelo medo de perseguição. Devemos seguir a Deus e não aos homens. Este vídeo foi criado com o objetivo de compartilhar a mensagem de confiança e fé presente na história de Elias e como ele pode ser aplicado em nossa vida hoje. Esperamos que você possa se inspirar e seguir a Deus em sua jornada, mesmo diante de desafios e dificuldades. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, agradecemos por essa história de Elias e por todas as lições que ela nos ensina. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando enfrentarmos desafios, dificuldades. Dá-nos coragem para seguir a Ti e não nos deixarmos levar pelas pressões da sociedade. Guia-nos em nossa caminhada e ajuda-nos a ser testemunhas fiéis de Ti, assim como Elias foi. Ajuda-nos a treinar outros para servir a Ti e a sermos instrumentos de Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu de Deus, se inscreva no canal e ative o sininho para quando publicar novos vídeos o YouTube possa notificar a você. E dê o seu like para nos incentivar nesse trabalho. Compartilhe com seus amigos.